Olá, bem-vindo à aula 18 de redes de computadores. Nessa aula nós vamos ver a parte de roteamento. Vamos ter uma pequena introdução e depois conhecer os algoritmos de estado de enlace e principalmente o seu clássico, que é o Dijkstra. Na última aula nós vimos protocolos como o NAT, que faz a tradução de endereços e aumenta significantemente o número de IPs disponíveis a partir da utilização de um único IP válido e vários IPs de rede interna que não são válidos na internet. Como que a tabela de tradução então é feita para essa comunicação entre rede interna e rede externa. Como que esse mapeamento é armazenado na tabela NAT. Nós vimos seus benefícios, sua motivação, seus pontos positivos e negativos. Vimos também como funcionam algumas características como o NAT transversal, com conexão de fora para dentro do NAT, entradas estáticas na tabela do NAT, o protocolo IGD e a forma de relay para a utilização de NAT. Vimos também o protocolo ICMP como um protocolo de gerência do IP, que conduz informações e condições de erro da rede, possui diversos tipos de mensagem e atualmente a gente utiliza em diversas ferramentas de diagnóstico de rede. Vimos o IPv6, as motivações, diferenças com o IPv4, vimos o formato do seu cabeçalho, a não aceitação de fragmentação de pacotes, vimos que o CMP na versão 6 é diferente do CMP na versão 4 e vimos uma possível utilização na transição gradual com coexistência do IPv6 com o IPv4. Nessa aula, então, vamos ver roteamento. Lembrando o que é roteamento, a gente precisa entender, ter bem claro na nossa cabeça o que é um algoritmo de roteamento e o que é uma tabela de roteamento. O algoritmo de roteamento determina o caminho fim a fim pela rede. É ele que tem toda a inteligência do algoritmo executado para determinar qual vai ser o caminho adotado. Chegando um pacote, chegando um datagrama, qual porta ele vai sair, para qual enlace ele vai ser encaminhado. Quem vai fazer essa verificação e encaminhamento de uma porta de entrada a uma porta de saída é a tabela de roteamento do roteador. Então nós vimos aqui o algoritmo de roteamento rodando como se fosse uma camada superior no nosso plano aqui de controle e o plano de dados com a tabela de roteamento, onde tem, a partir de um endereço de destino, o roteador determina qual enlace que vai ser utilizado. Pensando nos algoritmos de roteamento, a gente pode visualizar a rede, uma rede de computadores com conexões, a partir da abstração de um grafo. Então é como se os grafos, nesse momento, eles fossem a nossa abstração em diversos contextos de rede de computadores, como na criação de uma rede peer-to-peer, ou na criação de conexões TCP entre uma origem e um destino, e aí nós vamos determinar algumas nomenclaturas. O grafo G, NE, onde N é o conjunto de roteadores da nossa rede, e E é o conjunto de enlaces existentes entre esses roteadores, como U e V, U e X, V e X, X e W, e assim por diante. Se pensarmos em uma abstração de uma rede peer-to-peer, por exemplo, N pode ser o conjunto de pares, e E pode ser o conjunto de conexões TCP existente entre esses pares. No nosso modelo de grafos, a gente vai utilizar custos. São os números que vocês estão vendo em cima dos enlaces. Então, para cada enlace, haverá um custo, como, por exemplo, o custo de X até X', por exemplo. No nosso exemplo de W até Z, a gente tem esse enlace com um custo referente a 5. O custo ele pode ser sempre 1,
ou inversamente proporcional à banda, proporcional ao congestionamento no momento. Enfim, existem diversas formas de você levar em consideração o que a gente está chamando aqui de custo. O custo, então, para um caminho de x1 até xp, ele vai ser o somatório entre o custo de x1 até x2, de x2 até x3 e xp menos 1 até xp. Como pergunta-chave, nós temos qual é o caminho de custo mínimo entre U e Z. O que vocês podem fazer é verificar cada um dos caminhos possíveis. Se saindo de U passarmos por W e chegarmos até Z, nós temos custo 10, 5 mais 5. Se passarmos por V e depois por W, nós temos 2 mais 3 mais 5, mesmo custo 10. Se passarmos por V, por X, por Y, por Z, a gente vai ter outros custos, né? Avaliando uma rede desse tamanho, que é uma rede pequena, onde a gente consegue fazer essa conta de maneira incremental, ou até utilizar um algoritmo na nossa cabeça que corte a rede em alguns pedaços, já que temos a visão global da rede, fica fácil enxergar que U, passando por X, passando por Y até chegar a Z, é um dos caminhos com menor custo, né? Então, diminui bastante o nosso universo. O algoritmo de roteamento ele vai tentar fazer exatamente isso, encontrar o caminho de menor custo. Porém, os algoritmos eles vão seguir características próprias. Eles poderão ter informação global ou descentralizada. Se a informação for global, é como nós vimos na imagem do slide anterior. Todos os roteadores têm visão completa da topologia, dos custos dos enlaces. Esses algoritmos, que são utilizados em um ambiente em que você quer ter conhecimento de todos os custos, de todos os enlaces, e qual roteador está conectado a qual roteador de próximo salto, são chamados de algoritmos baseados em estado de enlace, ou link state. De forma descentralizada, nós podemos pensar nos roteadores conhecendo apenas os vizinhos fisicamente conectados a eles. E eles vão saber, então, somente os custos dos enlaces para seus vizinhos. O processo, então, vai ser interativo nesse caso, já que eu vou perguntar ao meu vizinho quem ele conhece, e assim por diante, vizinho perguntando a vizinho. Então, haverá apenas troca de informação entre vizinhos que se conhecem diretamente. Esse tipo de algoritmo é baseado em vetor de distâncias, ou distance vector. Os algoritmos também podem ser estáticos ou dinâmicos, onde estático a roda vai mudar pouco conforme o tempo avança e dinâmico as rotas vão mudar rapidamente. Então, em resposta a essa mudança, vão haver mudanças nos custos dos enlaces e a atualização vai ser realizada periodicamente. Vocês podem imaginar estático como redes estáticas, redes de computadores estáticos e com características bem definidas, que não sofrem mudança com o tempo, e dinâmico uma rede com mobilidade sem fio, por exemplo. Outra questão é proativo ou reativo. Se um algoritmo for proativo, as rotas serão encontradas antes de serem utilizadas ou serem necessárias para encaminhar um datagrama. Já se for reativo, somente as rotas serão construídas ou descobertas quando houver um datagrama a ser encaminhado. Essas são as características principais dos algoritmos de roteamento, tá bom? Quando vocês forem ler algum algoritmo, estudar algum algoritmo de roteamento, ele vai cair em uma dessas características. Ser global ou descentralizado, ser estático ou ser dinâmico, ser proativo ou ser reativo. Algoritmos baseados em estado de enlace. O algoritmo baseado em estado de enlace é um algoritmo baseado em Dijkstra. É uma implementação de Dijkstra que é a base para o nosso algoritmo aqui de roteamento do tipo estado de enlace. Então, quando a gente está falando em estado de enlace, nós estamos falando, então, de visão global. Todos os roteadores têm visão completa da topologia e custo dos enlaces. Como que ele consegue ter essa visão global? Ela é conseguida através da difusão dos estados dos enlaces, ou seja, os nós mandam para todos da rede, descobrem, consultam cada um dos nós
para saber o custo até chegar naquele roteador. Todos os nós vão ter as mesmas informações, ou pelo menos deveriam ter. Se a rede for muito móvel, modificar bastante, vai ser difícil manter esse estado, mas em geral a gente imagina que todos os roteadores têm a mesma visão da rede. Ele vai computar o caminho de custo mínimo de um nó de origem para todos os outros nós. O resultado então será a nossa tabela de roteamento, ou tabela de roteamento para aquele nó. Ele é iterativo, isso quer dizer que depois de K iterações, ele conhece o caminho mínimo para os K destinos existentes. Como notação, nós vamos utilizar C de x para y é o custo do enlace do nó x para o nó y. Se ele for igual a infinito, quer dizer que eles não são vizinhos. Então ele ainda não conhece o valor de custo daquele enlace. D de V é o custo atual conhecido para o caminho da origem até o nó V em questão. P de V é o predecessor de V, é o nó predecessor de V no nosso grafo, no caminho da origem para V. N, linha, é o conjunto de nós para os quais definitivamente conhecemos o melhor custo. Ou seja, é aqueles em que já passamos, já verificamos e já conhecíamos o melhor custo possível. O algoritmo de Dijkstra, ele funciona da seguinte maneira. Como inicialização, N' tem apenas o caminho para ele próprio, o nó de origem, o que é trivial, seu custo então é zero, e para os demais nós ele vai verificar, é vizinho da origem? Conhecemos um caminho entre a origem e o destino que estamos verificando? Se não, ainda sem caminho, então D de V, nesse caso, será infinito. Depois executado um loop, até que todos os nós estejam em N', ou seja, sejam conhecidos. Esse loop principal, ele encontra W, que não existe em N', tal que D de W seja mínimo. Se for mínimo, ele vai adicionar W em N', nosso conjunto de nós conhecidos, de caminhos conhecidos. Vai atualizar, então, D de V para todo V adjacente a W, e que ainda não esteja em N'. Os vizinhos de W ainda, nesse caso, são provisórios. Então, ele calcula, com D de V, o valor mínimo existente, seja D de V, já existente, ou seja, o valor novo encontrado de D de W, mais o custo de W até V. O novo custo de V, ou é o custo antigo, para V, ou é o custo do caminho mais curto, conhecido para W, mais o custo de W até V, porque ele é apenas um salto intermediário. Aqui nós vemos um exemplo dessa rede, onde nós temos os nós U, V, W, X, Y e Z. No caso, nós conhecemos com a etapa 0, onde o nosso único nó conhecido é o nó de origem, é o nó U. E vamos verificar para cada salto, para cada roteador possível de destino, como alcançá-lo. Então vamos verificar para V, para W, para X, para Y e para Z. Vamos fazer isso sequencialmente. O nó U até V existe um caminho direto. É o caminho que tem custo 7, saindo do nó antecessor U, que é o que guardamos aqui. Para W também temos conhecimento dele diretamente. O peso é 3, o nó de origem é o próprio nó de destino 1. Para X também conhecemos diretamente, com custo 5, e é U. Agora, para Y e para Z, nós não alcançamos ainda. Nós apenas conhecemos os nossos vizinhos de primeiro salto. O que é feito é escolhido o menor valor, no caso será o W, que é escolhido para criar a nossa rota, para a gente chegar até o nó Z aqui, que vai ser o nosso último nó. Então agora, saindo de U e passando por W, nós temos o custo até V como 6, porque agora eu passei de U para W e de W para V. Ele então é menor do que 7, então eu atualizo o valor e atualizo o próximo salto de U, que será o W.
Para chegar de U até W, o valor já está fixado, porque nós já encontramos o menor custo. Então, nós não vamos mais atualizar. Vamos passar para o próximo, onde de U, passando por W para chegar até X, nós temos um custo de 7. O custo anterior é 5, então ele não é atualizado. Agora, saindo de U, passando por W com custo 3, conseguimos chegar até Y? Sim, adicionando 8 de custo entre o enlace W e Y. Então, nós temos 11 de custo saindo de U e passando por W. Conseguimos chegar até Z? Não. Então, se ainda não conseguimos chegar com os vizinhos que nós já verificamos, ele ainda continua como infinito. Vamos escolher o menor valor e colocar o nó como escolhido na nossa rota. Então, nós temos o U e o W que já tínhamos, escolhemos o menor custo, que era passando por X. Então, agora nós temos a rota UWX. Na rota UWX, nós mantemos o valor para chegar até V, porque o UWX a gente nem chega aqui em V, né? Mantemos os menores valores, então não alteramos nada, a gente sabe que saindo de U para chegar até W e para chegar até X também já sabemos qual o caminho que vai ser feito, então não alteramos, e passamos para o Y. Saindo de U, passando por W, indo a X e chegando até Y, o nosso custo é 14, o que é maior do que o custo simplesmente de U, W e Y, que já conhecíamos. Então, nós não atualizamos. E com a verificação de U já conhecendo X e X diretamente a Z, onde então o predecessor para chegar até Z utilizando X, nós temos o valor de 14. Né? Então, esse é o caminho escolhido. Escolhemos então agora o menor valor conhecido, onde U passando por W até V é o menor valor. Então, colocamos V no nosso grupo de nós conhecidos com menor valor. Nesse nosso grupo agora, nós vamos verificar os passos restantes, onde, com os nós conhecidos, nós temos que U, passando por W, vindo a V e chegando até Y, temos o custo de 10, que é um custo ainda menor do que o que nós conhecíamos, passando direto de V até Y com o valor de 11. Então, nós colocamos V como predecessor e acessamos o último nó, que é o nó Y, em valor de 10. Já para Z, não muda, mesmo agora conhecendo o nó V, não muda o valor. Já então, encontrando o menor valor para Y, colocamos Y no nosso grupo de nós conhecidos e verificamos o último passo. Nesse último passo, nós identificamos que passar pelo nó Y é agora muito mais vantajoso do que passar pelo nó X. Então, nós temos todos os nós verificados e sabemos quais passos temos que fazer para chegar até o nosso nó de destino com o menor custo possível. Nesse caso, nós tínhamos então o Y sendo o predecessor de Z, onde passando o Y verificando o seu antecessor é V, então nós estamos nesse caminho. O antecessor de V é W e, por sua vez, o antecessor de W é U. Então, o nosso caminho ficou UW, WV, VY, YZ, ou seja, 12 de valor para o destino de Z. Então, é construída uma árvore de caminho de custo mínimo percorrendo todos os predecessores. Podem existir empates, podem haver somas que vão gerar empates nessas verificações. O critério de desempate nesse ambiente é arbitrário.
Aqui tem outro exemplo, onde nós vemos de forma disposta distinta da anterior, mas funciona da mesma forma. Aqui já temos todos os valores, a gente sempre vai começar pela etapa 0, a gente está saindo de U e a gente quer conhecer o caminho até Z. Então a gente verifica que U para V é vizinho direto, ele tem custo 2, é direto da origem. Então U é o predecessor. Da mesma forma, para W, o valor é 5, o predecessor é ele mesmo. U para X, o caminho também é direto, o predecessor é ele mesmo, o custo é 1. Para Y e Z não são conhecidos os destinos, então é infinito. Aqui a gente seleciona o menor valor sendo selecionado, a gente fixa o X, nesse caso, coloca no nosso grupo de N' e passa para a próxima etapa. No U de X, a gente vai verificar novamente o primeiro, o custo não melhorou para V, né? Ficou 3, ficou maior, então a gente mantém. O custo para W, passando por V, ele ficou em 4, então ele é melhor do que direto de U para W, que era 5. Então a gente atualiza com 4, o predecessor virou X. E já estava fixo o valor de U para X, então o X já estava lá no nosso grupo, a gente não mexe nele. Agora para Y, a gente conhece passando por X? Sim, a gente conhece, o custo é a soma dos dois enlaces, é o valor de 2. E a gente atualiza aqui e deixa Z como infinito. Agora, nessa linha da etapa 1, a gente tem aqui um empate, né? E aí, arbitrariamente, a gente vai escolher um dos dois, V ou Y, para fixar. Nesse caso, a gente escolheu que Y seria fixado, a gente coloca no nosso grupo conhecido e volta todo o processo. Então, passa de novo, atualizando de U para V, se existe alguma modificação. Então, não teve modificação, a gente manteve o custo. De U para W, passando por Y, ele ficou melhor do que passando de U para X até W, que dava 4. Agora a gente tem U, X, Y, W, valor de 4. Então, é um valor de 3, desculpa, esse já é um valor melhor do que o que a gente tinha de 4, a gente atualiza. Estão fixados o X e o Y, que já estavam no grupo, a gente verifica então o Z. A gente alcança o Z, sim, a gente alcança o Z agora, e o Z é alcançado a partir de Y. Então, U, X, Y, Z, a gente tem o valor de 4. A gente fixa o menor valor, que foi o 2 aqui, referente a V, coloca o V no grupo e passa para a próxima etapa. Mudou alguma coisa com relação ao alcance de Y? Se a gente passasse por V, não mudou. Os outros estão fixados, o X e o Y. E para Z também modificou alguma coisa? Não modificou. Então a gente coloca o W no nosso grupo fixado e tenta alcançar Z novamente, não modificou nada. A gente fecha o nosso grafo. Dessa forma, então, a gente tem uma visão da rede, onde o caminho, a árvore de caminho de menor custo, formada a partir de U para V, tem esse caminho, de U para X esse caminho, de U para Y é UXV, né? E a gente vai armazenando, então, qual que é? Simplesmente o próximo salto de link que a gente vai encaminhar o nosso pacote. Então, no Dijkstra, a gente tem que, saindo de U, com o destino V, a gente vai utilizar o enlace de U para V diretamente. Se for para X, de U para X diretamente, o U é o antecessor, X é o próximo salto. Para Y eu também vou encaminhar para X, para W eu também vou encaminhar para X, e para Z eu também vou encaminhar para X. O algoritmo de Dijkstra, ele leva a algumas discussões. Com N nós, cada iteração precisa verificar todos os nós Ws, nós que ainda não estão pertencentes ao grupo N'. Isso gera para a gente N vezes N mais 1 sobre 2 comparações, o que é da ordem de N ao quadrado. Existem até implementações mais eficientes, são possíveis com formas diferentes de você avaliar os nós da rede. Hoje você consegue chegar na complexidade de pior caso de N log N. Mas além disso, além de ter uma complexidade grande, de ter um custo de sincronização grande, e se a rede tiver mobilidade, tiver uma mudança em curto período de tempo, você vai sofrer com essa necessidade de recálculo, ainda podem ocorrer oscilações. Oscilações, no exemplo que a gente tem aqui, é com relação aos custos dos enlaces, iguais à quantidade de tráfego
transportado. Então, inicialmente, a gente tem que, para chegar no destino A, C está passando por B, que envia para A. C para B tem um custo de E B para A tem um custo de 1. Então, ficou 1 mais E aqui. E o custo de D para A, apenas o custo de 1. Quando é percebido que o custo ficou baixo desse lado, e se a gente for recalcular os custos para todos os vizinhos, o que vai acontecer é que, dados esses custos, a gente vai necessitar então encontrar novas rotas e vão resultar em novos custos. O que vai gerar para a gente uma mudança de rota, porque é menos custoso para chegar em A passar diretamente de C por D para A, que o enlace não estava sendo utilizado de B para C, nem de C para D, e de D para A apenas com 1. Uma vez que é feito isso, é gerado um custo de B para C, o custo de C para E, que é 1 para C para D, né, que equivale a E, então 1 mais o E de C, mais o D para A, que tinha custo 1, então 2 mais E. Nesse caso, o enlace do outro lado agora, o enlace passando de D para C, de C para B e de B para A, está zerado. Isso quer dizer, os custos são menores do que esse enlace sendo utilizado. Então é trocada a rota novamente para se passar por esse novo caminho. Então o que está acontecendo? A gente está tendo oscilação de rota. Se o tempo todo nós ficarmos recalculando, a gente vai ter custo sendo gerado em um dado momento, porque aquela rota está sendo utilizada. Uma vez que aquela rota então está sendo utilizada, ela tem um custo maior, a outra rota tem custo menor, e o que você vai fazer é trocar para a de custo mínimo, a de custo menor. E aí vai ficar gerando esse salto, esse vai e vem de rota. Nessa aula nós vimos roteamento, como encontrar caminhos fim a fim, a ideia da construção da tabela de roteamento, que vai ser consultada pelo encaminhamento. Então nós vimos abstração em grafos, usada para representar a rede, os roteadores são os nós, os enlaces as arestas, podem ter pesos que podem ser medidas de qualidade de enlace, relacionada à banda, atraso, congestionamento. Aí a gente abstraiu essa parte e simplesmente disse custos dos enlaces. São classificados em dois tipos, estado de enlace e vetor de distância. Nós vimos o estado de enlace com o algoritmo de Dijkstra, né? Discutimos alguma coisa com relação a estático e dinâmico e vimos também outras características como reativo e proativo. Na próxima aula a gente continua o roteamento e vamos ver vetor de distância e roteamento hierárquico. Obrigado.